Glórias a Deus. Descansa, pois quem prometeu, garante. Glória a Jesus. Meus irmãos, nesta noite, quando nós vamos concluir, vamos ouvir só mais uma vez a banda e concluiremos depois da palavra. E vamos se alimentar um pouco da palavra de Deus. Você que está com sua Bíblia em casa, e os aqui presentes, vamos fazer uso da palavra de Deus, o Salmo de número 46, um texto muito conhecido, Salmo de número 46, para a glória de Deus. Os irmãos que estão acompanhando online, pode abrir com sua família o Salmo de número 46. Vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 11, para a glória de Deus. Lembrando aos irmãos, aquilo que eu falei a princípio, hoje estamos retornando os cultos online, até o dia 3 de abril, dado ao decreto da governadora. Por isso, as atividades de cultos estão suspensas, mas estaremos aos domingos e às quartas, até o dia 3, com culto online. E isso não pode impedir de você adorar ao Senhor na sua casa, com a sua família. O Salmo de número 46, a partir do verso de número 1, nos diz assim a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, e eu digo amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler nesta noite, muito conhecido, até alguns irmãos têm o Salmo 46 decorado, pois é um texto que fala-nos muito ao nosso coração. Antes de nós entrarmos no que está para nossas vidas nesse texto, é importante nós trazermos o embasamento do livro dos Salmos. A Bíblia, nós temos em nossas mãos 150 salmos de diversos atores e em diversos momentos que eles escreveram. Os salmos, eles foram escritos
do século de número 10 ao século de número 5 antes de Cristo. Os salmos são poesias hebraicas inspiradas em forma de cântico. A palavra salmo, ela deriva-se da expressão hebraica terrilim. E terrilim significa cântico, louvor ao Senhor. Os salmos, eles são o inário oficial dos israelitas. Os salmos, eles foram compostos em períodos distintos e por compositores diferentes. Há compositores, por exemplo, como Davi, que foi o que mais escreveu salmos. Há também os filhos de Asaf, os filhos de Corá, o próprio Asaf, Moisés, dentre outros, escreveram salmos em circunstâncias diferentes. Por exemplo, existem salmos que foram escritos em meio às dificuldades, em meio a tribulações. Existem salmos que foi escrito em angústias. Existem salmos que foram escritos em meio às guerras, em meio às pelejas, em meio aos embates. Existem salmos que foram escritos em momentos de bonança, de grande alegria. Existe salmo que foi escrito no leito da enfermidade, como é o caso do salmo de número 41, de maneira que os salmos são canções espirituais que nos trazem lições extraordinárias. Os salmos são conhecidos e considerados a parte mais lida da Bíblia, são os salmos. Por exemplo, se nós chegarmos em uma casa hoje bem religiosa, na grande maioria você vai encontrar estampado o salmo de número 23, que é o salmo do nosso bom pastor, daquele que cuida de nós em todas as circunstâncias. Existe, por exemplo, salmos messiânicos. Existem também o salmo que exalta o poder da palavra, que é o salmo de número 119, que você vai encontrar o salmista exaltando o poder da palavra e dizendo que a palavra de Deus é poderosa, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Existe salmo de proteção, como alguns conhecem, o Salmo 91, que é outro salmo muito bem conhecido no mundo, que fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Existe o salmo da vigilância, é o salmo de número 1, que fala que aquele que atenta para a lei do Senhor, ele não se detém nos caminhos dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Existe também o salmo da comunhão, é o salmo de número 133, que diz: e quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Existe o salmo da gratidão e do serviço, que é o caso do salmo de número 100, que nos orienta a celebrar e a servir ao Senhor e entrar em seus átrios com gratidão e ações de graças. Mas os salmos é isso, é o inário, é as canções que foram escritas em momentos diferentes por alguns autores judeus. Mas os salmos, o que os salmos cantam? Os salmos cantam o que Deus é e o que Deus faz. A letra dos salmos não exaltam a pessoa do homem. As letras dos salmos exaltam, entronizam, centralizam, magnificam, bendizem as obras de Deus. Os salmos cantam o que Deus é e o que Deus faz. Os salmos são teocêntrico e cristocêntrico. Eles colocam Deus no centro e Cristo no centro e dizem: bendito seja Deus e Cristo.
Os salmos cantam o que Deus é e o que Deus faz. Os salmos cantam as obras de Deus. Os salmos cantam a glória de Deus. Os salmos cantam os milagres de Deus. Os salmos cantam a majestade da criação de Deus. Os salmos cantam a magnificência do envio de Cristo para salvar a humanidade. Os salmos cantam a obra de Cristo na cruz do Calvário. No livro dos Salmos você não encontra espaço para a pessoa do homem ser louvada. Inclusive, antes de entrar no salmo que nós vamos meditar, é importante nós diferenciarmos o que é louvor e o que é canção. O que é louvor? A palavra louvor no hebraico dá a ideia de elogio. Então, quando eu estou louvando, eu estou elogiando alguém. Então, os salmos louvam a Deus, os salmos elogiam a Deus, os salmos dizem glórias a Deus. Então, quando você diz, Jesus, tu és lindo, Jesus, tu és maravilhoso, Deus, tu és magnífico, você está louvando a Deus. Quando você diz aleluia, glória a Deus, magnífica a Deus, isso é elogiar a Deus. Então, louvor é elogiar a Deus. E o Salmo de número 119, verso 54, fala-nos da temática da letra dos Salmos. O salmista diz, irmã Raíssa, sejam, Deus, as tuas palavras, os temas dos meus cânticos. Então, os salmos, eles são teocêntricos, centralizam a pessoa de Deus. 75% dos atributos de Deus estão inclusos nos 150 salmos da Bíblia. Nos salmos, os 150 salmos, não existe espaço para aqueles hinos de vingança. Não existe espaço para sabor de mel. Não existe espaço para em mim, por mim, não. Existe espaço para dizer, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, glória eternamente a ele. Então, louvor é centralizar a pessoa de Deus e de Cristo e dizer, ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, os salmos cantam o que Deus é e o que Deus faz. Mas o Salmo de número 46, como eu disse anteriormente, esse salmo também louva o que Deus é e o que Deus faz. O Salmo de número 46, irmãos que estão nos acompanhando, ele canta o que Deus é e o que Deus faz. Este salmo foi escrito pelos filhos de Corá. Certamente foi escrito em um período de guerra, de pelejas entre exércitos inimigos, pois esse salmo destaca alguns elementos que nos levam a essa convicção. Por exemplo, esse salmo fala de refúgio, este salmo fala de fortaleza, este salmo fala de Senhor dos exércitos, esse salmo fala de arco, de lança, de carros no fogo. Isso são elementos de guerras do período bíblico. Então, certamente foi escrito em um contexto de guerra. E este salmo, ele é dividido em 3 partes. Os estudiosos, os reformadores, entre eles Charles Randall Spurgeon, divide este salmo em 3 partes. Parte número 1, do verso 1 ao verso 4. Parte número 2, do verso 5 ao verso 8. Parte número 3, do verso 9 ao verso 11. Segundo eles, do verso 1 ao verso 4, o salmo canta que Deus é. Do verso 5 ao verso 8, o salmo canta que Deus está. Do verso 9 ao verso 11, o salmo canta que Deus faz. Então ele divide dizendo que esse salmo canta que Deus é, que Deus está
e que Deus faz. Ele estava dizendo que esse salmo, quando nós lemos ele, nós estamos dizendo: Deus é, Deus está e Deus faz. Ele estava querendo nos dizer que Deus é na nossa vida, que Deus está na nossa vida e que Deus faz na nossa vida. Receba essa palavra esta noite. Deus é na sua vida, Deus está na sua vida, Deus faz na sua vida. Quando você lê este salmo, minha querida irmã, meu querido irmão, meus irmãos que estão acompanhando nesta live, você está dizendo para o coronavírus, você está dizendo para as enfermidades, você está dizendo para os embates, você está dizendo para as pelejas, você está dizendo para as agruras dessa vida: Deus é na minha vida, Deus está na minha vida e Deus faz na minha vida. Receba essa palavra esta noite. Deus é na sua vida, mulher. Deus está na sua vida, mulher. Deus faz na sua vida. Ele é Deus. Deus é, Deus está e Deus faz. O Salmo de número 46 canta isso. Vamos ver o que este Salmo nos ensina. Primeiro, o Salmo 46 é uma figura do próprio Cristo. É uma figura do próprio Jesus, irmão Canidé. Todas as características mencionadas no Salmo 46 apontam para o Cristo Salvador da nossa alma. Se não, vejamos, primeira repartição, do verso 1 ao verso 4, diz que Deus é. Mas Deus é o que aqui no Salmo 46? Eu encontro 5 adjetivos, características do que Deus é no Salmo 46. São várias ao decorrer da Bíblia, mas no Salmo 46 eu quero destacar 5 que estão inclusos no texto. Número 1, Deus é nosso refúgio. Essa é a primeira característica de Cristo nesse salmo. Deus é nosso refúgio, irmãos. Deus é o nosso refúgio. Refúgio aqui trata-se de um lugar que você está escondido, guardado, preservado. E só Cristo pode ser o nosso refúgio. Refúgio fala de lugar seguro. Refúgio fala de proteção. Refúgio fala de alguém que está guardado. Jesus é o nosso refúgio. Em períodos de guerra, em períodos de pandemia, se esconda no refúgio chamado Jesus. Esse refúgio, eu quero lhe informar que ele não é vazado pelos inimigos. Esse refúgio não pode ser invadido pelos opositores, porque esse refúgio é o Cristo, o Salvador do mundo. O Salmo de número 91 declara algumas características desse refúgio. O Salmo 91 declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que é o refúgio, a sombra do Onipotente descansará. Descansará, ali a expressão é: estará seguro, estará guardado. E por estar guardado no esconderijo do Altíssimo, o salmista declara: praga nenhuma chegará à tua tenda, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, nem mortandade que assola meu dia, nem praga que assola meia-noite vai alcançar a tua casa. Maldição, nem praga, nem sambalado, nem Tobias, nem macumbaria, nem jogar carta, nem colocar o teu nome dentro da boca do sapo e jogar aí afora, nem fazer sacrifício na encruzilhada vai pegar. Por quê? Porque Ele é o teu refúgio. Glória ao nome de Jesus para sempre. Ele é refúgio. A Bíblia diz, no Salmo de número 90, o salmista declara: Deus, Tu tens sido nosso refúgio de geração a geração. Antes que Tu formasses o mundo,
e os montes se formassem, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Ele é o refúgio daqueles que nele confiam. Colossenses 3, a partir do versículo 1, Paulo vai declarando e vai dizendo: vocês olhem para cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Não olhem para as coisas da terra, olhem para o alto. E no versículo 3, Paulo diz assim: porque vocês já estão mortos. Quem está morto, meu irmão, está seguro, está no refúgio. E Paulo está falando ali da morte do homem carnal, da morte do velho homem. Ele diz: vocês já estão mortos para o pecado, e a partir de agora a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos guardados em Cristo, esperando o soar da trombeta, ou Ele nos convocar para estarmos para sempre com Ele. Então Ele é o nosso refúgio, irmãos. Ele é nosso refúgio. É a primeira característica. Segunda, fortaleza. Eu não vou exaurir muito fortaleza, que é muito parecido, mas fortaleza, ele também é a nossa fortaleza. Ou seja, a fortaleza era onde ficava o exército de batalha. Lá também o exército inimigo não chega, porque Cristo é a nossa fortaleza. Característica número 3, socorro bem presente na hora da angústia. Essa terceira característica é linda demais. E se eu fosse você que estava em casa depois dessa explicação, eu dava glória a Deus. Porque o texto não diz socorro presente. Se o texto dissesse apenas socorro presente, já era suficiente para nós dar glória a Deus. Mas o texto diz, Julião, socorro bem. O socorro aqui é qualificado. Ele é bem presente na hora da angústia. O socorro presente é o socorro da tua família. O socorro presente é o socorro da medicina. O socorro presente é o socorro da tua esposa, do teu esposo. Mas o socorro bem presente, só quem oferece é Jesus. O socorro bem presente é manifestado quando todos viram as costas para você. O socorro bem presente é quando a medicina te desengana. O socorro bem presente se manifesta quando alguém está entubado em um UTI, é lá, sem ninguém poder visitar, sem ninguém poder assistenciar, apenas ouvindo notícias de dias ou de semanas depois. Mas fique tranquilo, se é crente, se confia no Senhor, talvez a sua família não pode visitar ele ou ela, mas fica tranquilo, o socorro bem presente de Deus está no lado dos piores momentos da nossa vida. O socorro bem presente está do nosso lado. Quando a morte bate na nossa porta e vem nos chamar, o socorro bem presente está lá para nos assistenciar. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente aqui é socorro pronto. Socorro na hora da necessidade. Creia, Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. Quarta característica de Jesus no Salmo 46. O verso de número 4 vai destacar que ele é o Altíssimo. O texto diz que Jesus, Deus, é o Altíssimo. É a quarta característica de Jesus aqui. Altíssimo aqui está falando da onipotência, da onipresença, dos atributos que só Deus tem. Ele é o Altíssimo. E tem um detalhe: ele não habita em cima.
O cara lá de cima, como canta uma cantora aí afora, o cara lá de cima é Satanás, que habita nas regiões celestiais, como disse Paulo aos Efésios. O meu Deus, o Deus da igreja, habita acima do cara lá de cima. Ele é o Altíssimo, Ele é Deus. Paulo escrevendo a Timóteo capítulo 6, versículo 16, Paulo diz: aquele que Ele e só Ele tem a imutabilidade e habita em luz inacessível, a qual nem um olho viu, nem o verá. A Ele seja glória, poder para sempre. Amém. Ele é o Altíssimo. Glória a Jesus. E a quinta característica do que Deus é no Salmo 46, do que Jesus é, está no versículo 7. Ele é o Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos na Bíblia é Jeová Sabaote. Senhor dos exércitos é aquele que peleja as nossas batalhas. Senhor dos exércitos é aquele que vai na nossa frente. Então, meu querido irmão que está nos acompanhando, creia, Jesus é o seu refúgio, Jesus é sua fortaleza, Jesus é o seu socorro bem presente, Jesus é o Altíssimo e Jesus é o Senhor dos exércitos. Ele é Deus. Caminhando para finalizar, Deus é esses 5 adjetivos que eu acabei de falar. Mas Deus, nós sabemos que é muito mais do que isso. Deus é muito mais. O que o salmista estava querendo dizer aqui é que Deus é. Ele estava dizendo que Deus pré-existe, irmão Canidé, a tudo que existe. O que ele estava querendo dizer, meus irmãos, é que Deus não existe. Deus não existe. Vou repetir. Deus não existe. Deus é. Quem existe somos nós. Quem existe é essas cadeiras. Quem existe é a natureza. Quem existe é o demônio. Quem existe são os anjos. Quem existe é os oceanos. Deus não existe. Deus é. A Bíblia diz em Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus é. Ele é. Não pode existir o princípio de existência para Deus. Que Deus é de eternidade a eternidade. Ele é Deus. É isso que os incrédulos não querem acreditar. Deus é. A Bíblia diz que Moisés foi convocado por Deus, meus irmãos, para ir libertar o povo no Egito. E Deus disse, e Moisés disse: Senhor, não tenho condições. Em seguida Moisés pergunta: Deus, mas quando o povo vir perguntar pelo teu nome, qual é o teu nome, Deus? Deus disse: Moisés, por que pergunta pelo meu nome? Mas vou dizer a você qual é o meu nome. O meu nome é Eu Sou o que Sou. Eu sou, me enviou a vós. Eu sou o que sou ali, a expressão hebraica é Yahie e Ashe Arie, que significa eu sou o que serei. Eu serei o que sou. Deus estava dizendo: Moisés, eu sou o que você precisar que eu seja. Se precisar de pão, eu sou pão. Precisar de água, eu sou água. Se precisar de porta, eu sou porta. Se precisar de provisão, eu sou provisão. Se precisar que jorre água da rocha, eu vou jorrar. Eu sou Deus. Em João capítulo 8, a partir do versículo de número 47, Jesus começa a dizer: olha, aquele que guarda a minha palavra jamais morrerá. Os judeus ficaram tudo aperreados, disse: como é que é esse negócio aí? Aquele que guardar a tua palavra nunca morrerá. Como é que pode isso? Abraão guardou a palavra e morreu. Aí Jesus continua dizendo: mas aquele que guardar a minha palavra jamais morrerá. Aí os judeus começaram a dizer: esse homem está com um demônio, o que está acontecendo com esse homem? Aí daí a pouco Jesus diz assim para eles: olha, ainda antes que Abraão existisse, eu
sou. Ele é. João capítulo 1, a partir do versículo 1, escreveu: no princípio, ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Observe que o verbo ser está no pretérito imperfeito, declarando, dando-nos a entender que antes de tudo existir, ele é. Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, princípio e o fim, primeiro e derradeiro. O que Jesus estava declarando é: eu sou o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, o ômega, a última letra do alfabeto grego. Jesus estava dizendo: antes de todo conhecimento eu sou. E quando todo conhecimento passar, eu sou. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6. Ele não está preso ao tempo. Deus é atemporal. O escritor diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre o seu nome, sobre os seus ombros. O seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e Pai da eternidade. Deus é, e por ele ser de eternidade a eternidade, essa pandemia para ele nada é. Se ele quiser, ele pode dar um basta hoje, porque ele é Deus. Glória a Deus. Deus é. Segundo, Deus está, a partir do versículo 5 diz: Deus está no meio dela, no meio da cidade. Lógico que a cidade que o salmista está dizendo aqui é a cidade que um dia os crentes vão morar, a cidade de Deus. Mas simbolicamente, tipificamente, figurativamente, essa cidade pode ser cada crente. E esta cidade, ele vai dizer: Deus está no meio dela, no meio desta cidade que somos nós. Por ele estar no meio, sabe o que vai acontecer? Jamais ela vai ser abalada. Por quê? Porque Deus está no meio dela. Essa cidade jamais será abalada. Por quê? Porque Deus é a fonte da alegria, porque Deus é a fonte do fortalecimento, porque Deus é a fonte da sua existência, porque Deus é a fonte da sua alegria, porque você só está de pé porque Deus está no meio dessa cidade, dizendo: essa cidade jamais será abalada, porque Deus vai ajudar ao romper da manhã. Ei, as nações vão se embravecer, os reinos vão se mover, os políticos vão se levantar. Alguém vai dizer: fecha a igreja, para de cantar, para de pregar. Mas tem um detalhe: vai chegar um momento de se cumprir o que está no Salmo 46. Ele vai levantar a sua voz e a terra vai se derreter, todo joelho se dobrará diante do poder do Deus da igreja. Por último, finalização, Deus está. E por fim, a partir do versículo 9, o texto diz: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele corta o laço, quebra a lança, queima os carros de fogo. Olha o que ele faz, irmãos. Ele cessa a guerra. Quem? Deus. Ei, receba essa palavra esta noite, meu irmão, minha irmã que está nessa live. Deus está cessando guerra dentro da tua casa. Deus está cessando guerra dentro da tua família. Isso é uma ação de Deus. Ele cessa a guerra. Eu não sei qual embate, a guerra que tem surgido dentro do teu lar, mas o texto que nós lemos diz que Deus faz cessar as guerras. E sabe o que ele vai fazer na guerra? Arcos lançados em direção a ti. Arcos estão apontados para a tua casa. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar os arcos do inimigo e vai quebrar. Vai pegar os carros que estão apontados com bolas de fogo para te destruir e vai queimar os carros no fogo. E sabe o que ele vai concluir dizendo? Depois que ele cessar a guerra, ele diz para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações,
serei exaltado sobre a terra. Deus está dizendo para mim e para você: acalma o coração, aquieta-te, porque Jesus está agindo. Talvez você não esteja vendo, talvez alguém não esteja contemplando, talvez alguém até perdeu a fé por causa dessas tribulações todas, mas Ele está agindo ao seu favor, e Ele está dizendo: aquietai-vos. E esse texto, aquietai-vos, tem gente que entende ele errado. Quando Deus disse aqui, aquietai-vos, meu pastor, Deus não estava dizendo parem. Não. Porque se está no meio de uma guerra, aqui o contexto é de guerra do Salmo 46, se no meio de uma guerra Deus dizer para o povo, pare, todo mundo morre, irmãos. É arco para tudo que é lado, é lança. Não, Deus está dizendo, aquietai-vos, aqui o termo hebraico da ideia de para, sai da frente, porque agora eu tomo o seu lugar e vou na sua frente. Aquietai-vos aqui, agora é comigo. Venham para trás, porque agora quem vai batalhar sou eu. Agora quem vai na frente do exército é eu. Ei, para, porque Jesus vai na sua frente a partir de hoje. Ele vai na sua frente pelejando as suas pelejas. E Ele está dizendo esta noite: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os ferrolhos de ferro, derrubarei tudo que é porta, tudo que é muro, e vou lhe revelar os tesouros escondidos. Glória ao nome de Jesus. Jesus vai na sua frente, meu irmão. Jesus vai na sua frente, minha irmã. Por isso aquietai-vos, porque quando Ele diz aquietai-vos, Ele está dizendo: agora chegou a minha vez de agir. Ei, há momentos na nossa vida que você não precisa mais batalhar, que você não precisa mais pelejar, porque essa peleja não é mais com você. Compraram essa guerra com Deus, e Deus está dizendo: eu irei da frente da minha igreja pelejando por ela. Fica tranquilo, fica tranquila, Deus vai na nossa frente. E Ele conclui no versículo 11 e diz: porque Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E Ele conclui confiadamente dizendo, conclui a sua canção com a confiança: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que esta palavra possa ter trazido edificação à sua fé. Creia. Deus é o nosso refúgio em tempo de dificuldade. Deus é a nossa fortaleza no meio da tribulação. Deus é socorro bem presente no meio dos embates. Deus é o Altíssimo, Ele comanda tudo. E Deus é o Senhor dos exércitos. Que Cristo abençoe a sua família. Você que está em casa, feche seus olhos, curve a sua cabeça e ore, que eu quero orar pela sua vida. Pai, a Tua palavra foi pregada esta noite. Aplica esta palavra no coração do Teu filho, da Tua filha, que ouviu este culto esta noite, que ele possa ser edificado, restaurado, que ele possa, meu Pai, receber esta palavra, que a sua esperança, Senhor, permaneça de pé, que em meio a esses embates, essa dificuldade, essa nuvem cinzenta que o mundo está atravessando, que ele possa manter a sua fé perfeita em Deus, como é a declaração do Salmo 46. Pai, que a nossa confiança seja renovada, a nossa fé, e que nós cremos que essa dificuldade vai passar, em nome de Jesus Cristo.